eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é leituras de novembro. Antes do vídeo, você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais, os links sempre ficam abaixo do Instagram, onde estou sempre presente no Instagram todo dia nos stories e tem conteúdos diferentes lá, no Scoob sempre atualizo as leituras, os links ficam sempre aí embaixo. E se interessar por qualquer um desses livros ou qualquer coisa da Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Agora vamos para as leituras de novembro. Então, hoje é dia 30 de novembro, ou seja, último dia do mês. E eu ia deixar para gravar esse vídeo quando eu completasse essa semana, porque hoje é quarta-feira, então eu queria chegar até sábado, mais ou menos, para fazer esse vídeo. Porque na minha contagem de leituras eu completo uma semana sempre, né? Eu sempre completo a semana. Mas como eu já estava gravando outro vídeo, eu decidi já gravar esse, entendeu? E aí ficar certinho do dia 30, que eu acho que hoje eu não termino mais nenhum livro. Porque até mesmo hoje eu tô tirando pra gravar. Eu terminei um livro, mas hoje ainda eu acho difícil eu chegar a terminar algum mais. Então eu vou fazer logo esse vídeo pra vocês. Esse mês eu terminei 11 livros, né? Cheguei a finalizar mesmo os livros. E ainda tem alguns em andamento. Então vamos lá falar. O primeiro que eu finalizei foi Eldest, que eu tava lendo desde outubro. E eu finalizei essa leitura e foi 4 estrelas. Eu gostei muito dessa história. Ela é um pouco mais devagar do que o primeiro livro, por conta da construção que ela tem. Aqui a gente tem 3 perspectivas e cada perspectiva é muito específica, né, em temas, né? Um é para política, um é para ação, né, mais para batalha. Um é mais para desenvolvimento de universo e respostas sobre esse mundo. Então, eu acho que isso deixa um pouco lento, porque você está por exemplo, numa cena de ação, e aí muda a perspectiva para uma cena mais assim, mais devagar, que é desenvolvimento. Então, isso faz ficar um pouco mais demorada a leitura. Mas eu achei incrível, as perspectivas que tem aqui é muito boa, são personagens que eu gostei muito. No primeiro livro a gente só tem pela perspectiva do Eragon, mas aqui a gente tem a perspectiva da Nassuada e também do Horan, que é um personagem incrível que eu nunca achei que fosse ser e eu já ganhou meu coração. Aqui a gente tem respostas e revelações muito importantes no final sobre a vida aqui dos personagens, que vai dar um desenrolar aí pro próximo livro. Tô bem curiosa. Era pra ter começado a ler o terceiro livro esse mês, mas não deu tempo e vai ficar pra dezembro. E se tudo der certo, de repente eu pego Herança, que é o 4º livro, pra finalizar. Se eu conseguir tempo, né? Eu quero também ler o Herança e finalizar a série ainda esse ano. Mas Herança não comprei o físico ainda, porque tá caro mesmo, né? Tá 70 e pouco. Mas se eu não conseguir físico, eu vou ler no e-book mesmo. Ele só pra finalizar e depois eu compro o físico. Eu quero ter essa série toda porque virou uma das minhas séries queridinhas de fantasia. Depois de Eldest, eu li um livro que era totalmente inesperado e que eu incluí na TBR por acaso, que foi Stonehenge. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Que é um livro do Bernard Cornwell. Foi o primeiro livro dele que eu li e eu me apaixonei pelo escritor Bernard Cornwell. Bernard Cornwell escreve ficção histórica. É uma ficção histórica bem voltada para a parte histórica, realmente. Então ele dá dados e informações reais, muito conhecimento, vamos dizer. Você realmente sai com algum conhecimento daquele livro, não só sobre uma historinha que ele inventou. Então, ele conta a história do Stonehenge, como o Stonehenge possivelmente pode ter sido construído e para que ele possivelmente pode ser construído, porque até hoje ninguém tem certeza para que serviu o Stonehenge. Existem muitas teorias e o Bernard Cornwell fez uma grande pesquisa. No final da nota histórica, ele te dá essa informação de onde ele tirou as informações históricas dos arqueólogos, né, os estudos arqueológicos sobre esse monumento. Ninguém sabe por que nem como que ele foi construído. Então ele tem uma história entre aldeias, assim, que um conflito de aldeias e um conflito pelo poder, né, para assumir o poder, e também toda essa questão mística dos deuses que eles acreditavam, né, as civilizações antigas, sacrifícios. É um livro no mercy, gente, sem misericórdia. Bernard Cornwell vai matando as pessoas, acontecem coisas tensas, sacrifícios, morte de criança e entre outras coisas, entendeu? Porque é uma civilização muito antiga. E aí a gente tem muita questão de conflitos de visões religiosas, sabe? De crenças diferentes. Então, é muito interessante. É quase que um estudo sobre civilizações antigas. Você consegue perceber muito ali dados, informações sobre isso, sobre como era a vida, mais ou menos, seria a vida daquela época, né? E também tem toda essa questão religiosa que é muito interessante e toda a história gira em torno da construção do Stonehenge.
E aí a gente conhece personagens, né, que são filhos do chefe da sua tribo, vamos dizer assim. Eu acredito que, pra mim, eu vejo muito como se fosse uma tribo, né, como ele conta na história, pra mim é como se fosse uma tribo. E aí tem o chefe dessa tribo, que ele tem os filhos, né. E aí a gente vê a história desses filhos dele ao redor de vários e vários anos. Eles começam quando eles são crianças, né? A história começa eles crianças e vai acabar o livro lá, eles velhos, entendeu? Acontecem muitas tretas e muitas e muitas, muitas tretas, gente. Esse livro é cheio de treta, entendeu? É treta atrás de treta. E tem toda essa questão do Stonehenge, que é também muito importante. Tem umas partes que é da construção, né? Que eu cheguei até a falar no vlog, que a parte de construção fica um pouco mais lenta, mais arrastada e tal, por conta de contar, né, como que eles conseguiam os materiais, como eles levavam os materiais, e isso durou vários anos, né, as construções, né, de templos, então foi uma coisa assim mais uma coisa demorada para ser construída, então ele quis mostrar isso e a gente sabe bastante coisa, ele detalha bastante essa temática deles, como foi a construção, como conseguiu, então isso pode ser umas partes que pode ser maçante para algumas pessoas. Para mim foi interessante porque eu gosto de história, gente, eu amo história. Esses temas me interessam, então ver como eles conseguiram trabalho que pode ser teoricamente que tenha acontecido dessa forma, né? Porque nada é muito concreto sobre Stonehenge, deles pegarem os materiais, levarem os materiais, a diferença das tribos e de cultura de cada tribo. É muito interessante, sabe? Pra mim foi interessante, eu não achei maçante, mas pra algumas pessoas pode ser. Eu já vi algumas pessoas falando que sim, de acordo com algumas coisas que eu pesquisei. Esse é considerado o livro mais difícil do Bernard Cornwell, por conta disso. Mas eu não sabia, eu peguei aleatório e li, pra mim foi incrível. E eu quero ler tudo dele por conta desse livro, é um livro único, então não é parte de trilogia nem de série, porque ele tem algumas trilogias e séries, então eu achei incrível, pra mim foi um ótimo começo, mas eu não leio também muito devagar, eu tenho o costume de ler livros mais densos, entendeu? Mais complexos e minuciosos. Eu tenho esse costume, já é de mim ler esse tipo de coisa e me interessa. E esses temas históricos me interessam muito, eu acho muito interessante. Então pode ser que para a maioria das pessoas pode ser um pouco maçante essas partes, mas a história em si dos personagens e as batalhas e tretas que acontecem é muito legal. E faz o livro valer a pena sim. Se você conseguir passar por essas partes de construção, vai ser um livro muito incrível para você também. Pra mim, ele foi 5 estrelas e favoritado. E eu quero ler tudo do Bernard Cornwell. Eu já tenho aqui a trilogia do Arthur, que falam que é a obra-prima dele, né? Pra muitas pessoas. É a melhor trilogia dele, um dos melhores livros dele é a trilogia do Arthur. Então, é isso. Maravilhoso, incrível, 5 estrelas, favoritado. Recomendo, sim. Mas com essa ressalva, porque pode ser que para algumas pessoas essa parte seja um pouco bastante, mas para mim não foi, tanto que eu li esse livro em 4 dias. Então, de repente, por eu ler mais rápido, meu ritmo ser rápido de leitura, eu não ter sentido essa parte de ser maçante, né? Mas enfim, recomendo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito incrível. Cara, a evolução dos personagens, o final, incrível, incrível. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, incrível. Amei Bernard Cornwell. E Princesa Favoritada, como eu falei. Depois eu li O Fim da Infância, eu vou deixar a capa aqui, foi a indicação da Renata, a gente trocou indicações, né, eu e as meninas, e a Renata me indicou O Fim da Infância. E eu fui ler O Fim da Infância, gostei muito do Fim da Infância, dei 4 estrelas e eu ia mudar pra 4 estrelas e meia, pode ser que eu ainda mude. Porque eu achei muito interessante o final, todo o questionamento, as reflexões que esse livro traz é muito interessante, gente, muito, muito interessante. Aqui conta chegada de alienígenas na Terra, na época em que as pessoas da Terra estão tentando ir para o espaço. E aí chegam os alienígenas e falam que vocês não vão mesmo. E os alienígenas começam a controlar o nosso mundo, tentar consertar o que está errado, para as pessoas viverem melhor, né? Tipo, ter uma vida melhor. E eles conseguem fazer tudo ficar funcionando muito bem, por sinal. E o mundo aqui vira uma utopia, mas os humanos nunca estão satisfeitos. E aí começa a rolar algumas tretas, alguns questionamentos. E aí, quem é esse povo? Que eles não aparecem e tudo mais. E aí quando começa a acontecer algumas coisas, esse livro é contado em torno de 100 anos, então a gente vê muitos saltos temporais e mudanças com personagens. Então não é sobre personagens, sabe? Você não tem que se apegar a personagens porque não é sobre isso. É sobre realmente a civilização, a evolução da civilização e mais sobre a questão humana. O fim desse livro é, assim, incrível. É isso aí. Então, li O Fim da Infância.
E da indicação da Ana foi O Que o Vento Sussurra, que eu amei, gente, também. Foi 4 estrelas e meia, porque eu acho que teve um ponto aí no final que eu achei que se arrastou um pouco demais, sabe? Não precisava. Então, foi por isso que eu tirei meia estrela. Mas a história em si é incrível. É incrível a viagem no tempo e é uma ficção histórica. Aqui a gente tem a Anne. A Anne ela é uma escritora de romance histórico, por sinal. E aí ela tem descendência irlandesa e ela nunca foi pra Irlanda. Porque o avô dela nunca incentivou muito ela. Ela foi meio que criada pelo avô depois que os pais morreram. E aí o avô dela meio que desencorajava ela a ir pra Irlanda. E aí quando ele morre, ela vai jogar as cinzas dele na Irlanda, em um lago da Irlanda, né? De onde ele veio e tal, né? Onde ele morava. E aí, durante essa trajetória para jogar as cinzas no lago, ela viaja para o passado, para a época que o avô dela era criança. Então, tipo, ela viaja para o passado nessa época que o avô dela contava as histórias para ela. E aí tem muitas tretas. Muitas e muitas tretas. E ela é uma pessoa do futuro que foi lá pro passado, na Irlanda. E, tipo assim, e no meio tá acontecendo umas revoluções que tá ocorrendo ali e tudo mais. É bem legal, bem interessante. E eu amei o livro, achei muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa parte da viagem no tempo foi muito bom. O final foi... Esse livro é tão fofo, tem umas coisas tão fofas, tão lindas. Assim, ai gente, esse livro é incrível. Recomendo demais. Assim, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas eu amei. Eu recomendo muito também pra vocês ler esse livro. Que merece hype esse livro. Esse livro merece hype. Mais do que muitos livros que tem hype por aí, por sinal. Mas enfim, dei 4 estrelas e meia para O Que o Vento Sussurra. Depois do Que o Vento Sussurra, eu li. Assim, eu tava vendo na vibe da ficção histórica, né? Então eu peguei o quê? Rainha Lucinda. A Lucinda é uma das minhas autoras favoritas e ela escreve romance histórico, né, gente? Então eu fui pegar A Casa das Orquídeas, que é o livro mais famoso dela, né? E eu não tinha lido. E eu tenho esse livro já tem desde o ano passado e eu não tinha lido. E aí eu fui ler, li até com a Elaine, né? A Elaine também leu esse livro. Gente, que história incrível. Que história incrível. Que personagens, que construção. Aqui se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Alternação passado e presente, como sempre a Lucinda faz, né? E aí a gente tem aqui o presente com a Júlia, que é uma pianista. Uma tragédia aconteceu na vida dela. Aqui quando a gente começa. E ela tá meio em depressão, sabe? Ela tá meio pra baixo. Ela tá querendo se recuperar. E a família dela tá meio preocupada com ela. E aí a irmã dela chama ela pra ir num leilão que tá tendo na Casa das Orquídeas, né? Essa mansão. Que é onde o avô dela trabalhava quando elas eram crianças. Elas ficavam lá nas férias, né? De verão. E a Júlia amava esse lugar. E esse lugar vai ser vendido. E aí ela vai pra esse leilão. Aí acontecem muitas coisas e acaba na mão da Júlia um diário antigo que se passa em 39. Em 1939, né? E aí muitas coisas acontecem, revelações do passado, segredos de família. Isso aqui é assim, é segredos de família, tretas, mistérios de família. Tem muita coisa acontecendo que você quer saber e descobrir, tipo, o que aconteceu com a Júlia, qual foi a grande tragédia que aconteceu na vida dela. Muitas questões aí, tipo, passado, o que aconteceu, o que tá rolando, por que a vida das pessoas, tipo assim, descobre por que a vida das pessoas tá desse jeito por causa do passado, sabe? Ai, gente, é muito incrível. Eu recomendo demais. Eu recomendo demais. Os personagens da Lucinda são incríveis. A história que ela constrói é incrível. E ela consegue criar cenários como ninguém. Que você se transporta pro lugar que ela tá querendo te passar. Aqui a gente vai pra Tailândia, pós Segunda Guerra Mundial. É incrível. Incrível! Recomendo, leia. Lucinda maravilhosa. 5 estrelas, né, gente? Não tem como. 5 estrelas. Lucinda, rainha. E aí depois desse eu li Vivendo nas Entrelinhas, da Ju Cerqueira, que foi do Clube de Romances. Foi o último livro que a gente leu esse ano. E eu gostei, não achei ruim. Dei 3 estrelas, mas eu achei que a história é muito morna. Eu achei que faltou algumas coisas pro final. Algumas coisas que ficou mal explicadas. Não me apeguei ao personagem, nem o que estava acontecendo com ela. A história de vida dela não estava me interessando. Então teve algumas coisas assim que fez eu não dar nota alta, sabe? Mas a escrita da autora não é ruim, sabe? Ela não escreve mal, não. Ela escreve bem. É mais na questão da construção que não me pegou, sabe? Mas a história em si não é ruim e também a escrita dela também não é ruim. Mas recomendo, gente. Achei legal. Foi 3 estrelas. Depois eu finalizei, finalmente, que eu tava desde abril lendo esse livro, Amante Consagrado. Vou deixar a capa aqui também pra vocês. Desde abril lendo esse livro, gente, porque eu ficava dando prioridade pros outros livros que eu tava lendo. E esse ficava pra depois. Mas a história já tava incrível, porque amo Irmandade.
Irmandade é uma das séries do meu coração, assim, pra sempre. É surto atrás de surto, é treta atrás de treta, e cada livro é mais expansão de mundo e de universo, e você fica assim, meu Deus, o que mais vem por aí? J.A. Ward, pelo amor de Deus. E foi incrível, e surtei, e gritei, e chorei. Me desesperei, porque tem no vlog aí, se vocês quiserem ver, tem um vlog aí do Surto da Irmandade, que eu finalizei finalmente esse livro do Fury, que Fury é um dos personagens favoritos. Então, gente, teve muitas tretas e muitos surtos, entendeu? E teve Lassiter. Teve Lassiter. Se você lê Irmandade, você sabe. Então, tipo assim, apareceu. Teve Lassiter. Só por isso, o livro já assim, ó, subiu de nível. Porque expansão de mundo, J.A. Ward. Entendeu? Expansão de mundo. Essa mulher é incrível, gente. O que ela faz com a série da... O que ela tá fazendo com a série da Irmandade a cada livro, gente? Surreal. Surreal. O universo que ela é amiga de Sarah J. Maas, gente. Mas ao contrário de Sarah J. Maas, ela sabe construir um universo. Gente, ela sabe construir o universo. Ela sabe por que as coisas estão lá. Sabe? Tem um sentido das coisas estarem lá, sabe? Tem um porquê. Faz sentido. Sabe? Ela planeja o universo. O que Sarah J. Maas não faz, entendeu? Sarah J. Maas, ela inventa tudo de última hora. Obviamente, J.A. Ward não. Ela planeja as coisas pro universo. Antes, antecipadamente. E esse livro foi incrível, surto e muitas tretas. E chorei bastante. Foi lindo, foi incrível. Gente, recomendo a série da Irmandade. Você gosta de romance e vampiros. Mas vampiros, sabe? Histórias de vampiros pra valer. Não vampiro crepúsculo. Vampiro pra valer. Da Irmandade. Que, cara, um dos melhores livros de vampiro que eu li na minha vida. Ele é um romance, tem romance. E tem hot também. E tem gatilhos, porque tem várias coisas pesadas. Mas o universo, construção de mundo, em questão de vampiros, gente, J.A. Ward, incrível, maravilhosa. Nada a dizer, apenas isso. Então, se você gosta de vampiros e não ligar para passar pela parte do romance, você vai curtir bastante esse livro, gente, com certeza. Mas Consagrado, eu dei 4,5 estrelas, porque eu acho que faltou um pouco no romance, sabe? Faltou uma pimentinha nesse romance aí. Ficou um pouco fraco o romance. Mas, ainda assim, toda a história do livro, construção, o personagem, a construção do personagem do Fury, a gente conhecendo ele pra valer, foi incrível. Então, só tirei meio pontinho por conta do romance, que faltou uma pimenta ali. Ainda faltou um temperinho que tava meio fraco. Agora, depois de Amante Consagrado, eu li Auto Compadecida, que eu comprei na promoção da Prime Day, que ele tava R$1,90, lembra? Foi um surto aí, muita gente pegou esse livro. Ele tem folhas brancas, mas ele é uma edição tão bonitinha, gente. Ele tem ilustrações também por dentro. Tem textos de apoio, falando sobre a obra, sobre o autor. E é bem fiel à adaptação, né, do filme. Eu gostava muito do filme, por isso que eu peguei. E é bem fiel, sabe? Tem só que o filme tem algumas coisas a mais que não tem no livro, mas é bem fiel, assim, até alguns diálogos. E ele é uma peça. Ele não é em prosa, né, normal. Ele é em peça, gente. Ele é uma peça. Eu gostei bastante, achei muito legal. Eu ri ainda das piadas, então foi incrível. Foi muita nostalgia desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Foi bem legal. Eu li em 1 hora, gente. É bem curtinho, por ser peça só aquele diálogozinho assim. Então, é bem rápido de ler. Depois desse livro, eu finalizei Tremendas Trivialidades. Vou deixar a capa, que também é um livro que eu já tava lendo há bastante tempo. Eu tava levando ele, assim, com calma e paciência. Porque eles são crônicas do Chesterton sobre a vida dele. Ele comentando coisas de cotidiano da vida dele. E é tão incrível, gente. É tão incrível. O Chesterton tem uma escrita maravilhosa. Você se apaixona pelo jeito que ele conta sobre a vida dele, o jeito que ele vê a vida dele. É tão interessante, é tão lindo, sabe? Como ele repara nas coisas. Esse livro é meio que pra te acordar e fazer você perceber as coisas que você perde, sabe? Na correria do dia a dia, que você não repara nas coisas incríveis, interessantes que tem no seu dia a dia que você não repara. Por causa da vida, dos acontecimentos, da pressa, do trabalho e tal, você não repara em coisas que são tão incríveis do dia a dia. E aqui ele comenta coisas assim, cotidianas mesmo, tipo, indo pegar o trem, fui na loja, o que tem no meu bolso. Gente, cada
coisa incrível, tem vários quotes que eu marquei desse livro. Tem um dos quotes mais lindos que eu li de livros nesse livro do Tremendo de Verdade. Tem um dos quotes que eu mais gosto de livros, então é incrível. Eu tava lendo muito devagar, assim, crônicas de vez em quando, leio uma, duas, antes de dormir, e eu finalizei. E Comfort Book 5 estrelas favoritado. Certeza que eu quero pegar e reler ainda. Eu vou reler essas crônicas aí do nada. Eu vou pegar e vou ler uma antes de dormir de vez em quando. Tenho certeza. Comfort Book total. Amei mesmo. Depois eu finalizei Amigo Imaginário, que eu tava lendo desde outubro. Que era do Halloween, né? Pra ler no Halloween, mas eu tive ressaca, eu não consegui terminar. Então, eu finalizei finalmente. Foi uma viagem muito louca, entendeu? Porque, tipo assim, começa de um jeito, aí na metade do livro a história já tá pra outro caminho que você nem imaginava, entendeu? Uma vibe meio Stranger Things, assim, umas coisas meio bizarras, entendeu? Que pra você ler esse livro e gostar, você tem que ter em mente que vai ter coisas muito bizarras e, tipo, muito viajadas. E que você tem que aceitar que essa é a escolha que o autor fez, entendeu? Ou você vai curtir ou você não vai gostar, né? Mas eu curti, porque eu gosto de coisa viajada. Então, eu dei 4,5 pra esse livro. Eu ia dar 5, né? Tava sendo 5, mas aí teve algumas coisas no final que, não sei, não gostei de algumas coisinhas do final. Mas o livro inteiro vale muito a pena. Eu gostei demais. Foi um dos melhores livros com essa vibe, sabe, de terror que eu já li. Ele tem muita vibe do King, muita inspiração aqui de Iluminado, Dança da Morte. Algumas pessoas falam aqui também de It, mas eu ainda não li It, mas acredito que seja possível. Então, tipo assim, incrível. Incrível, 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 incrível. Gostei demais, dei 4 estrelas e meia. E, cara, que viagem. É isso que eu tenho pra dizer, gente. Uma viagem muito louca, entendeu? É umas coisas que eu curto, né? Eu curto umas viagens assim meio pirada. E esse livro vai pra essa área aí. Ele começa de um jeito e depois vai pra essa área da viagem aí louca, que é muito interessante, por sinal, que eu gostei. Só teve algumas coisas assim de escolhas que o autor teve pro final que eu não gostei muito. Mas o resto eu gostei muito. E a última leitura finalizada, que foi hoje que eu finalizei. Eu li praticamente esse livro em 2 dias, porque, tipo assim, eu tava lendo um capítulo antes de dormir, às vezes me dava vontade, eu lia. E aí eu tava no capítulo, eu li 3 capítulos, né? Aí anteontem eu li o capítulo 5. E aí daí, minha filha, é igual aconteceu da primeira vez. Porque esse livro já foi uma releitura. Quando eu li a primeira vez, quando eu cheguei no capítulo 4 e 5, não consegui parar. Eu fui lendo sem parar. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei no capítulo 5, né? E aí ontem eu li 44% do livro. De terça pra quarta, de segunda pra terça, eu li 44% do livro. 44%. E aí hoje, aí ontem eu ainda li, isso eu li 44%, né, de segunda pra terça, e à noite, antes de dormir ontem, eu li mais um pouco. Cheguei em 70% do livro. E hoje eu li os 30% que faltava e acabei o livro. E quem é, gente? Alguém adivinha? Vou deixar a capa aqui. Mais uma vez. Por quê? Porque sim, gente. Porque sim, eu queria ler, eu tava lendo, eu queria ler no original. E eu li no original, né, gente? Paint Shirtless Lover. E amei esse seus favoritados de novo. E ler em inglês, gente. Ler com a língua original, com as escolhas de palavra que o autor usou, com a voz dele original, sabe? Porque a gente pega a tradução, né? Então, tipo assim, passa pela mão de outra pessoa. E aí ela escolhe as palavras de acordo com o que ela acha que faz sentido, né? Então, tipo assim, que vai combinar e tal. Mas quando a gente lê o original, sabe? O autor, o que ele escolheu, sabe? A palavra que ele escolheu pra botar ali. É muito interessante. É muito interessante. Principalmente porque esse livro ele usa dialeto de Derby. Eu não lembro agora da cidade, né? Do lugar lá que ele fala o dialeto. É alguma palavra com D. Não tenho certeza. Então, ele usa esse dialeto, né? E aí as palavras são bem assim, gente, é muito diferente. É dialeto mesmo, sabe? É pedaços de palavras. Então essa parte é um pouco complicada em inglês. Se eu fosse ler pela primeira vez em inglês, eu ia pirar, eu ia largar esse livro, porque eu não entender. Assim, não é grande parte do livro que tem o dialeto, porque o Oliver era esse lugar e ele força este dialeto no livro,
porque ele fala o inglês normal, tradicional, né? Mas ele força esse dialeto porque ele é de lá, então ele começa a forçar esse dialeto. E de vez em quando ele fala esse dialeto. Então, não é tantas partes do livro, mas tem algumas partes que ele fala assim. Então, como eu já tinha lido, isso me ajudou muito, né? Porque eu já tinha a ideia do que ele estava dizendo, porque eu li essas partes não tem muito tempo, porque eu li a Mãe de Lady Chatterley em outubro. Então, eu lembrava, sabe? Foi mais fácil de conectar as coisas. Agora, se eu fosse ler pela primeira vez, eu ia surtar com essas partes de dialeto, gente. Eu ia surtar. Mas foi uma leitura muito incrível. Eu li mais rápido ainda em inglês do que eu li em português, até porque eu já sabia o enredo. E foi tudo pra mim. Como esse livro é tudo pra mim. Teve algumas pessoas que leram e compraram por conta da minha indicação. E eu tô muito feliz, cara. Falaram assim, você falou tanto nesse livro que eu comprei e tal. Ai, gente, isso é tão incrível. Eu adoro quando isso acontece. Se vocês compraram algum livro ou leram algum livro por indicação minha, me conte. Que eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando das indicações. Eu gosto de trocar ideia. Sempre que a pessoa fala, eu comprei e tal, eu falo, quando lê, me chama pra gente comentar sobre o livro. Porque quando a pessoa quer falar sobre esse livro, gente, eu vou falar horas sobre esse livro. Entendeu? Porque eu não parei de pesquisar sobre ele. Eu pesquiso sobre ele até hoje. Vejo aulas sobre ele em inglês. Pesquisando bastante sobre esse livro, assim, eu não acabei de pesquisar sobre ele. Então, eu tô cada vez absorvendo mais informações. A cada vez. E agora as leituras que estão em andamento e que eu ainda vou finalizar possivelmente aí nos próximos dias, né? Nos primeiros dias de dezembro. É Emma, da Jane Austen. Eu tô na página 49 de Emma. A Casa dos Espíritos também voltei a ler e eu já andei um pouquinho aqui. Eu tô na página 218 e continuo a minha saga lendo A Dança da Morte, que vai ficar para dezembro. Mas sigo aí firme e forte e estou amando esses 3 livros. É isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas leituras de novembro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo.